Pera aí, você não achou que a parte 8 seria o fim dessa série não, né? É claro que não, nem de longe, pois aqui estamos na parte 9. E acredite, eu ainda tenho muitas histórias de idiotas que reprovaram na seleção natural das formas mais idiotas possíveis. Desde usar um livro pra parar uma bala, pra ganhar views no YouTube, até os criminosos mais burros que não conseguem seguir um simples plano. Tá na hora de se sentar com muito cuidado no sofá, enquanto eu entrego mais uns troféus pros vencedores do Prêmio Darwin, parte 9. Sorte no azar. Na década de 1900, a caça aos ursos nos Estados Unidos era um trabalho de extrema importância. Caçadores habilidosos eliminavam as perigosas criaturas de seus territórios, tornando-os seguros para os seres humanos que moravam lá e aproveitando suas peles e carne. Entretanto, em 1906, um jovem caçador do condado de Elk, na Pensilvânia, aparentemente esqueceu a primeira regra da caça a predadores perigosos. Enquanto estava caçando, ele encontrou a carcaça de um enorme urso preto na floresta. Presumindo que o animal tivesse morrido por causas naturais, o homem pensou que era seu dia de sorte e começou a retirar a pele do animal, sem realmente verificar se ele estava de fato morto. Pois é, como você deve ter imaginado, o urso não estava muito morto, apenas dormindo. E assim, quando nosso amigo começou a retirar a pele, ele rapidamente acordou furioso e despedaçou o caçador. Eu pesquisei o maior número possível de reportagens de jornais na época, e os detalhes sobre esse fato são escassos. Então, não tenho certeza absoluta de como isso aconteceu, mas, levando em conta outras histórias que eu ouvi dessa época, eu acho bem provável que seja verdade. Já faz um tempinho que eu comecei a me consultar com um psicólogo, através da terapia, e quero contar como as coisas estão indo. Eu tenho que confessar que no começo foi estranho. Eu não estava acostumada a compartilhar os meus sentimentos, mas com o tempo as coisas estão ficando mais fáceis, e eu estou aprendendo a me abrir. Então resolvi explorar outras coisas disponíveis na plataforma, e descobri o espaço de bem-estar digital, onde eu encontrei vários áudios para meditação e trilhas que me ajudam a relaxar, além de poder aprender mais sobre psicologia com diversos podcasts e artigos relacionados, que ficam à disposição dos pacientes. Se você também estiver interessado em embarcar nessa jornada de autoconhecimento, você pode começar agora mesmo. Basta apontar a câmera do celular para o QR Code aqui na tela, ou acessar o link que está na descrição do vídeo. Daí é só usar os filtros disponíveis para encontrar um profissional que melhor se encaixe no seu perfil. É só marcar uma sessão e pronto. E lembre-se, terapia é um processo que pode parecer lento, mas os resultados de longo prazo fazem tudo valer a pena. Muito obrigado, terapia, por essa oportunidade de cuidar da minha saúde mental e dos nossos espectadores. Sempre viaje dentro do caminhão. Há muitas coisas que podem matá-lo na Austrália, e pelo visto, a mais mortal de todas é um australiano idiota. No ano 2000, o encontro de carros Spring Nationals em Shepparton, Victoria, um homem viu um caminhão descendo a rua a cerca de 8 km por hora e teve uma ideia brilhante. Ele decidiu correr e se agarrar ao suporte do step na parte de trás do veículo, deslizando do lado do caminhão sobre um pedaço de papelão. Tenho certeza que isso soa muito divertido para muitos de vocês, exceto para o motorista do caminhão, que não sabia que ele estava ali. Então, quando ele trocou de marcha, o caminhão deu um solavanco, o que fez nosso ganhador do Prêmio Darwin perder a estabilidade e acabar se tornando uma lombada humana. Quem poderia imaginar que isso fosse acontecer? Ah, sim, literalmente todo mundo que está assistindo. Borrachada. A vida dos borracheiros não é fácil. O trabalho deles é consertar, substituir e fazer a manutenção dos pneus de todos os tipos de veículos. O que, parando para pensar, é bastante trabalhoso. No entanto, tentar fazer as coisas correndo não leva a resultados muito rápido, e sim a prêmios Darwin, como esse rapaz descobriu. Em 2000, em Montezuma, na Geórgia, nosso borracheiro que trabalhava em uma borracharia com seu irmão há mais de 7 anos, viu quando um cliente chegou um dia reclamando que precisava encher mais uma vez um dos pneus do seu veículo. Nosso colega viu que a roda em questão não tinha uma rachadura no aro. Então ele e seu irmão começaram o trabalho de remover o pneu, soldar a rachadura, montar mais uma vez o pneu no aro, enchê-lo e colocá-lo de volta no caminhão. No entanto, as bolhas de ar no aro indicavam que ainda havia um vazamento. A essa altura, nosso homem estava claramente cansado, de modo que, em vez de passar por todo o processo mais uma vez, ele resolveu usar um maçarico direto no aro, com o pneu ainda instalado. Agora, aqui vai uma pergunta científica. O que acontece quando você aplica uma grande quantidade de calor a uma bolsa de ar? Bom, ela se expande. Então, o que você acha que aconteceu quando o homem usou o maçarico mais uma vez? O ar dentro do pneu se expandiu até explodir. Os dois homens foram jogados para trás, mas apenas o irmão saiu com vida. Bom, parece que esse aí resolveu tomar um atalho que levou direto ao pódio do Prêmio Darwin. Aparência radiante.
Na década de 1940, quando os cientistas comprovaram que os elementos radioativos poderiam ser usados para fabricar armas, todos os países do mundo ficaram interessados em seu potencial. Os Estados Unidos, por sua vez, tiveram um grande problema com os espiões atômicos soviéticos que roubavam suas informações ultra-secretas. Mas o maior problema é que eles não roubavam todas as informações, de modo que muitas das pesquisas vazadas eram incompletas, o que deixava os soviéticos apenas com uma vaga ideia do perigo que elas realmente representavam. Foi isso que levou aos eventos ocorridos em uma instalação de extração de plutônio nos Montes Urais, em 1968. A equipe estava experimentando uma nova técnica de purificação de plutônio, quando um dos supervisores de turno notou que havia um acúmulo de solvente em um dos tanques que se purificava plutônio líquido altamente radioativo. O supervisor de turno então ordenou que um dos operadores limpasse o tanque, e foi aí que tudo foi por água abaixo. É importante observar aqui que não se pode simplesmente despejar plutônio em qualquer recipiente. Há formas rígidas em que ele pode ser armazenado, caso contrário, pode entrar em estado crítico. Todo mundo sabe disso hoje em dia, mas parece que os soviéticos não sabiam. E como eles não tinham ideia do que estavam fazendo, eles despejaram o plutônio em um recipiente aleatório, que não tinha um formato seguro. De repente, um flash brilhante e uma onda de calor atingiram o operário. Ele havia provocado uma reação em cadeia e uma explosão de radiação mortal. O técnico largou o recipiente e saiu correndo da sala. E foi aí que o supervisor de turno fez a escolha mais louca da história da humanidade. Em vez de, se salvar, ele tentou encobrir o acidente, despejando o restante da solução no ralo. Fato curioso, os ralos também não são formas seguras para guardar plutônio líquido. Então, você consegue adivinhar o que aconteceu em seguida? Kabum! Outra explosão de radiação, ainda maior e fatal, atingiu o supervisor de turno. Ele não saiu com vida. O operador, por outro lado, conseguiu. Mas graças àquela imensa explosão de radiação, ele sofreu de doença aguda por radiação e teve 2 pernas amputadas. Não se preocupe, amigo, você pode usar esses 2 prêmios Darwin no lugar delas. Bem-vindo a Glasgow. O terrorismo não é exatamente um crime difícil de ser cometido. Afinal, crimes de natureza terrorista acontecem em todo o mundo todos os dias. O principal problema é que as pessoas que cometem esses crimes não são as mais brilhantes, como comprovado pelo que aconteceu no aeroporto de Glasgow em 2007. Foi lá que 2 homens, determinados a causar terror na Escócia, decidiram que a melhor maneira de fazer isso seria encher um carro com o maior número possível de tanques de propano, e em seguida, dirigir o automóvel pelas portas da frente do aeroporto e bater em uma parede, de modo que o impacto provocasse a explosão dos cilindros em uma bola de fogo gigante de caos e destruição. Parece bem simples. O que poderia dar errado? Bom, acontece que nenhum dos 2 homens havia realmente examinado o alvo antes de tentar entrar pelas portas do aeroporto, porque o local era cercado por barreiras de segurança, especificamente projetadas para impedir que coisas como, você sabe, um carro carregado com explosivos entrasse no prédio. No entanto, eles continuaram com o plano, atingindo os pilares em alta velocidade e fazendo com que os tanques de propano explodissem a 9 metros do aeroporto. Mas a história não acaba aqui. Os 2 homens, embora gravemente feridos, conseguiram escapar do veículo em chamas, aparentemente esquecendo de que estavam em Glasgow. Quando os espectadores perceberam o que havia acabado de acontecer, começaram a atacar corajosamente os supostos terroristas. E um homem deu até um chute tão forte bem na virilha de um dos agressores que machucou o tendão do próprio pé. No final das contas, o incidente resultou em apenas uma fatalidade, e foi um dos agressores. Eu estou surpreso que o outro não morreu de vergonha. Bomba relógio. Se você ainda não está convencido de que as pessoas que cometem crimes de terrorismo são totalmente imbecis, então eu tenho outra história que vai com certeza te fazer mudar de ideia. Em 1991, em Makati, na área metropolitana de Manila, a capital das Filipinas, o Centro Cultural Thomas Jefferson tornou-se alvo de 2 agentes /idiota, /pesada. O plano deles era colocar um dispositivo explosivo do lado de fora do prédio à noite, programar um cronômetro para retardar a explosão, para que tivessem tempo de fugir e depois observar a destruição à distância. Parecia um plano bem simples, mas como estava muito escuro, a única fonte de luz que eles tinham era um pequeno isqueiro que um deles carregava. Então, no escuro, eles mexeram no cronômetro digital, ajustaram para 1 minuto e apertaram o botão. Geralmente a contagem regressiva de 1 minuto vai para 59, 58, 57 e assim por diante. Mas, de repente, o cronômetro passou para 60 minutos. O quê? Depois 80 minutos? E depois LO? O que significa LO? E então subiu para 90 minutos. O que diabos estava acontecendo? Bom, na escuridão, esses idiotas tinham por acidente ajustado o cronômetro, segurando o dispositivo de ponta cabeça. Assim, em vez de 1 minuto para fugir, eles tinham um total de 10 segundos.
Quando perceberam o erro e tentaram desesperadamente desarmar a bomba, o tempo havia acabado. Uma enorme explosão atingiu a cidade, mas houve apenas uma fatalidade. Sim, um dos terroristas idiotas. Cara, se não fosse tão engraçado, seria quase trágico. Bem limpinha. Em 2004, em Taiwan, aconteceu algo insano e trágico. O país estava sob ameaça de uma epidemia de SARS, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave, quando uma mulher foi encontrada por sua família na banheira, sem vida. Mas eles estavam confusos. Sua cabeça estava acima da água, portanto, ela não podia ter se afogado. Também não tinha SARS e não havia sinais de ferimentos. Então, o que aconteceu? Foi quando sentiram o cheiro da água do banho. Sim, o cheiro. Porque, como os testes mostraram mais tarde, ela era composta de 40,5% de etanol, um tipo de álcool muito forte. A maioria das pessoas acha que só é possível ficar bêbado quando se bebe álcool, mas não. Embora possa funcionar como um poderoso antisséptico, o álcool também pode ser absorvido pela pele. Portanto, quando a mulher tomava o banho mais idiota da história, em uma tentativa aparentemente de limpar até sua alma da ameaça de contrair SARS, ela na verdade estava se envenenando. A concentração de álcool no sangue final foi de 1.350 mg por 100 ml. Para você ter uma ideia, 400 mg por 100 ml é considerado uma quantidade fatal. Bom, pelo menos o mundo também foi limpo dessa estupidez. Homem versus galinha. Muitas coisas são ilegais por um bom motivo, e geralmente porque são perigosas, como as brigas de galo, por exemplo, em que esporas de metal são presas às patas de 2 galos antes de colocá-los em um buraco para lutar até a morte. Dar uma lâmina afiada para qualquer animal, além de desumano, é uma ideia muito estúpida. E não é à toa que as brigas de galo são ilegais em todos os 50 estados dos Estados Unidos, algo que nosso próximo ganhador do Prêmio Darwin deveria ter entendido há muito tempo. Em 2011, ele estava participando de um evento de briga de galos em Tulare Country, na Califórnia, quando uma das aves escapou do buraco e, batendo suas asas sem controle, o esfaqueou na panturrilha. A lâmina cortou um vaso sanguíneo importante, e depois de demorar a procurar atendimento médico, já que não tinha como explicar como ele foi esfaqueado por um galo, ele faleceu. Bom, ele pode não ter ganhado a aposta, mas ganhou esse prêmio Darwin. Namorado dos contos de fadas. Viralizar no YouTube não é fácil, acredite em mim. Na verdade, tá tão difícil que algumas pessoas recorrem a conteúdo intencionalmente impactante ou arriscado, apenas para obter uma reação da comunidade do YouTube. O único problema é que, na maioria das vezes, são os idiotas que tentam essas proezas chocantes, como um casal que tinha um canal de vlog familiar em 2017. Seus vídeos familiares bonitinhos e saudáveis não estavam obtendo as views que eles queriam. Então eles mudaram um pouco e começaram a filmar vídeos de pegadinhas. Eles perceberam um aumento no número de espectadores e concluíram que, para conseguir mais deles, precisavam tornar os seus vídeos mais extremos. Mas quão extremos? Bom, eles decidiram envolver armas, uma pistola Desert Eagle para ser mais preciso, uma das pistolas mais poderosas do mundo. E o que eles decidiram fazer com a pistola? Testar se uma enciclopédia de capa dura de 4 centímetros de espessura seria a prova de balas, é claro. É isso mesmo, o marido segurou o livro na frente do peito e a esposa atirou contra ele, a apenas 30 centímetros de distância, enquanto transmitiam tudo para um monte de pessoas ver. Agora, você consegue adivinhar o que aconteceu? Consequências. As consequências aconteceram. A bala atravessou o livro e entrou direto no peito do homem. A mulher rapidamente chamou a polícia e alegou que havia atirado por acidente no marido. Por incrível que pareça, essa proeza viralizou. Ou seja, a atitude estúpida virou manchete em todo o mundo. Mas eu acho que não era realmente esse tipo de fama que eles estavam buscando. Perdendo a cabeça. Em 2008, no parque Six Flags da Geórgia, nosso próximo ganhador do Prêmio Darwin estava na montanha-russa do Batman, quando seu chapéu saiu voando. Ele era muito apegado a seu chapéu, e quando desceu do brinquedo, o homem saiu disparado para recuperar dos trilhos. Mas é claro que ele decidiu parar, depois de subir na primeira cerca de 1,80 m de altura e ver uma placa dizendo "Não entre", certo? É óbvio que não. Ele só parou quando pulou a segunda cerca de 1,80 m e viu a placa "Perigo", né? Também não. Quer saber quando ele parou? Assim que ele pegou o seu chapéu dos trilhos e foi atropelado por um dos carrinhos da montanha-russa, que estava a 80 km por hora. Puxa vida, Batman. É quase como se todas aquelas placas e cercas altas estivessem lá por um motivo. E afundou. Todo ano, parece que pelo menos uma pessoa aparece afirmando ser o Filho de Deus reencarnado, o próprio Jesus Cristo. E para provar o que dizem, às vezes tentam reproduzir um dos milagres impossíveis que o próprio Jesus teria realizado. Mas por acaso eles tentam algo útil, tipo alimentar 5.000 pessoas ou transformar água em vinho?
Não, geralmente o milagre escolhido é andar sobre a água, o que geralmente dá errado, como descobriu um pastor do Gabão. Em 2006, esse pastor evangelista teria dito à sua congregação de seguidores que ele poderia repetir o milagre bíblico e provaria isso na frente de todos, caminhando pelo estuário de Como. Então, enquanto todos olhavam para ele, segurando a respiração, o pastor entrou na água. No entanto, alguns minutos depois, ele estava debaixo d'água, se debatendo, porque além de não conseguir andar sobre a água, ele também não sabia nadar. Isso me pareceu extra estúpido. Então eu fiz uma pequena pesquisa. A história apareceu em vários tabloides e sites, mas nenhum deles mencionou o nome da igreja da qual o pastor fazia parte, e nem a localização dela, o que me leva a crer que é muito provável que fosse uma farsa. Mas o que você acha? Diz aqui nos comentários abaixo. Fome de atenção. Enquanto algumas pessoas afirmam ser Jesus, outras afirmam que podem ser totalmente sustentadas de corpo e alma apenas pelo amor de Deus. Eu não tenho certeza se o amor de Deus é tão nutritivo quanto o hambúrguer, mas um caso em 1867 afirma o contrário. Isso aconteceu quando uma jovem do país de Gales, chamada Sarah Jacobs, parou de comer. Seus pais alegaram que depois que ela perdeu o apetite, eles não a forçaram a comer, e de alguma forma, ela conseguiu ficar viva por 2 anos, sem sequer um bocado de comida, ou uma gota de água passasse por seus lábios. O que, caso não esteja claro, é impossível. Não interessa se Sarah estava simplesmente mentindo, ou se estava comendo e bebendo às escondidas quando todos estavam dormindo. Ninguém consegue sobreviver por tanto tempo sem sustento físico. No entanto, Sarah atribuiu esse milagre à sua forte fé, alegando que Deus a estava sustentando. Mas o fato era tão inacreditável que um padre local escreveu para o jornal Welshman em 1869 e pediu que os médicos investigassem o caso. Por fim, 7 médicos e 4 enfermeiras foram chamados para observar Sarah dia e noite e examinar como tal façanha era possível. Então, nesse ponto, Sarah ficou encurralada. Se antes ela conseguia comer às escondidas enquanto seus pais não estavam olhando, de repente ela estava sendo observada o tempo todo. Os médicos e enfermeiros nunca lhe negaram comida e se certificaram de que ela sempre tivesse acesso a alimentos, se quisesse, mas não a forçaram. No 6º dia de observação, eles até informaram aos pais com preocupação que se ela não comesse algo logo, poderia morrer. Assim, Sarah tinha 2 opções: confessar que estava secretamente roubando comida e água ou morrer de fome. Consegue adivinhar o que ela escolheu? É isso mesmo. 7 dias após o início das vigílias, Sarah passou fome de propósito, até a morte, só para provar o seu ponto, que ela, ironicamente, não conseguiu provar morrendo. Inacreditável. Que marmotagem! Por que temos que cozinhar as carnes? Bom, além de melhorar o sabor e a textura, o cozimento dos alimentos mata micróbios e parasitas nocivos, tornando o alimento seguro para o consumo. E isso é algo que o governo da Mongólia sabe muito bem, porque algumas marmotas da região são portadoras da Yersinia pestis, um bacilo que causa a peste. Por isso, eles emitiram um alerta de saúde bastante sensato. Não coma carne de marmota crua, ou você pode morrer. Parece fácil de entender. O único problema é que nem todas as pessoas acreditam que suas crenças são afetadas pela ciência, como descobriu um casal da Mongólia. Os curandeiros da Mongólia dizem que comer vísceras de marmota é bom para a saúde. Mais ou menos como o ditado de uma maçã por dia mantém o médico longe. Só que em vez de maçãs, são rins de marmota crus. Assim, em 2019, esse casal decidiu comer um rim de marmota cru, em nome da boa saúde. Ironicamente, esse rim cru continha um bacilo da peste bubônica, que os dois contraíram, e pouco tempo depois morreram. Acho que eles deveriam ter ficado com as maçãs mesmo. Escada rolante para o paraíso. Vocês sabem que no final desses vídeos eu sempre pergunto se vocês têm alguma história legal para contar, e alguns de vocês vieram com tudo na parte 8. Então, Nayad Adejoma, é sua hora de brilhar. Essa história aconteceu em 2017, em Nova York, na estação de trem do World Trade Center, o Oculus. Um pouco antes do amanhecer, uma mulher e suas amigas estavam voltando para casa, depois de uma noite de bebedeira, quando chegaram às escadas rolantes. Segundo relatos do The Sun e do The Daily Mail, a mulher decidiu, devido ao seu estado de embriaguez, deitar-se de bruços no corrimão da escada rolante, fingindo estar voando para o alto como um super-herói. Mas, como tudo que sobe, uma hora tem que descer, e por estar bêbada, a mulher perdeu o equilíbrio e caiu mais de 10 metros para sua própria extinção. No entanto, nem todos os tabloides acreditaram que foi isso que aconteceu. Eu pesquisei um pouco e parece que a brincadeira de super-herói aconteceu antes dela cair. Alguns afirmaram que depois de sair do corrimão, a mulher estava brincando com o chapéu da amiga. Parece que os ganhadores do Prêmio Darwin de hoje gostam de seus chapéus. Quando o acessório caiu na lateral da escada rolante,
e num esforço bêbado para recuperar, ela caiu junto. Ok, menos mal. Mas ainda assim, digno de ganhar um prêmio Darwin. Mas e você? Conhece alguma história que merece fazer parte dessa série? Então, envia pra gente no falaserio@beamazed.com. E quem sabe ela pode entrar na parte 10. E por falar em histórias que vocês enviaram... Uma frascura. Nayad não é a única espectadora que tem uma história para compartilhar. Jadiash Mix me enviou um e-mail com uma história de sua cidade natal em Kingston, Jamaica, que realmente merece um lugar nesse vídeo. De acordo com Jadiash, um dia, uma tempestade muito forte atingiu Kingston, inundando as ruas com torrentes de água furiosa. A maioria das pessoas sensatas escolheria um lugar mais alto e tentaria esperar o temporal passar, mas o vizinho de Jadiash tinha outros planos. Com a ajuda de alguns amigos, ele pegou uma geladeira velha, entrou no eletrodoméstico e, usando um soprador de folhas, começou a deslizar pela água como se fosse uma lancha. Parece muito estranho, para não dizer perigoso, testar uma engenhoca caseira como essa em um cenário com águas tão imprevisíveis. Mas acho que ele não podia esperar. Jadiash observou enquanto o barco frigorífico começou a ganhar velocidade na água turva. E foi aí que ele bateu em alguma coisa. De repente, a geladeira tombou e o homem ficou preso embaixo dela. Como ninguém mais conseguiu alcançá-lo por causa da turbulência da água, o barco que o vizinho havia feito às pressas foi inundado rapidamente e assim tornou-se o seu caixão. Bom, se você precisava de um motivo para não tentar usar uma geladeira como um barco, tadã, aí está. Se beber, não nade. Vendo como a história de Jadiash era boa, eu decidi dar uma olhadinha em mais alguns e-mails, e um espectador chamado Barun Padhan me enviou algo que eu acho que se encaixa perfeitamente nesse vídeo. De acordo com Barun, que mora em Bargar, um pequeno vilarejo em Odisha, na Índia, havia um grupo de 3 jovens que fizeram, como eu posso dizer, escolhas de vida insensatas. Em um dia quente, os 3 haviam bebido um pouco e, embriagados, decidiram que seria uma boa ideia se refrescar em um lago local, que na verdade era um velho pântano de turfa. Chegando lá, um dos homens tomou a decisão etílica de se exibir, subindo em uma árvore e mergulhando na água. Seus amigos, igualmente embriagados, estavam torcendo por ele, enquanto ele subia cada vez mais alto antes de pular. No entanto, em vez do gracioso mergulho que esperavam, eles ouviram um som molhado e viram a metade inferior do seu amigo projetada para fora da superfície da água. Acontece que todos estavam bêbados demais para ver que a água embaixo da árvore, na verdade, estava encobrindo uma espessa camada de argila. E agora o cara estava preso nela, de cabeça para baixo. Os outros 2 amigos bêbados correram para ajudar, mas apesar dos esforços, ele estava realmente preso. Sem mais ninguém por perto para ajudar, esse exibicionista convencido acabou sufocando rapidamente. Há uma lição a ser aprendida aqui sobre olhar antes de pular. Mas eu acho que a lição maior é: não bebam e depois façam escolhas terríveis na vida, crianças. Bebida batizada. Bem, muitos dos vencedores dessa lista estão aqui por causa da bebida, mas, ironicamente, os 2 próximos tecnicamente não. Em abril de 2020, foi decretada a proibição de bebidas alcoólicas na cidade de Manila, como parte da zona de quarentena em toda a região de Luzon. Sem conseguir comprar nenhuma bebida alcoólica, 3 homens tiveram uma ideia genial. Eles iriam tentar fazer suas próprias bebidas. Normalmente, o álcool é produzido quando a levedura fermenta os açúcares de grãos, frutas e vegetais. Mas esses homens não tinham acesso a nada disso, ou apenas não sabiam como produzir álcool, e por isso fizeram uma mistura improvisada de café, refrigerante e vinagre. Que nojo! Certeza que o gosto era horrível, mas não deveria ser perigoso de forma alguma. Foi então que um dos homens comprou uma lata de solvente de tinta e sugeriu colocar na mistura. Os outros riram dele e disseram que era loucura, porque o solvente, embora possa conter etanol, que é um álcool, também contém hidrocarbonetos incrivelmente tóxicos. Então, obviamente, nenhum dos homens bebeu, porque todos eles tinham um nível básico e mínimo de inteligência, e sabiam que essa era a pior ideia que qualquer um deles já teve. Só que não. Pode esquecer isso aí. Eles absolutamente colocaram diluente de tinta na mistura e depois beberam. Ai, ai, por que eu ainda tenho esperança? Poucas horas depois de consumir o coquetel fatal, 2 dos homens sofreram falência grave de órgãos e faleceram. Um deles conseguiu chegar ao hospital por um triz, e é por isso que somente 2 prêmios serão entregues a eles hoje. Fala sério, eu vou logo dar o prêmio pros 3. Eles merecem. Mas e aí, qual dessas histórias você achou a mais chocante? Conta pra gente aqui nos comentários abaixo. E se você também tiver uma história, lembre-se de enviar pra mim no falaserio@beamazed.com. Como sempre, obrigado por assistir e até a próxima, porque com certeza vai ter uma próxima.